Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é domingo e estou aqui a fazer a preparação da semana. Em termos de análise de mercado, eu já fiz essa análise de manhã, também estive a fazer uma sessão de backtesting, mas agora estou a fazer uma pequena revisão só em termos de ficar na cabeça com os setups. Temos um mercado no geral bastante interessante, uma estrutura super clara na maior parte dos pares que eu analiso e, portanto, certamente vamos ter aqui umas boas semanas de trading para finalizar este ano em grande. Relativamente ao mercado também, acabamos de atingir o all-time high, ultrapassar em Bitcoin, e a sensação que eu estou a ter neste momento já a tive anteriormente, no halving passado. Basicamente a Drop Power já existia, não como é agora, mas já tínhamos algumas pessoas, uma comunidade, fazíamos algumas lives, mas não era de todo como, ou seja, no estado em que está agora. Mas eu lembro-me perfeitamente, há 4 anos, a explicar basicamente qual era o potencial, e estava nesse momento Bitcoin a 6k e Ethereum, por exemplo, entre outras, a $114, por aí 115. Até vou deixar aqui alguns screenshots de compras nessa altura, e a sensação que eu estou a ter é a mesma, de certa forma. Não é de surpresa, longe disso. Ainda não acho que seja uma valorização astronómica. Claro que nesses anos foi, em termos percentuais, bastante mais agressiva, é normal, market cap inferior, mas a sensação acaba por ser a mesma e acaba por confirmar que devemos ter sempre uma perspectiva a longo prazo, e quem se posiciona a longo prazo e não quer o resultado para amanhã é quem acaba por conseguir retirar alguma coisa do mercado. Portanto, aqui mais uma lição, e também comprar no sangue, ou seja, quando está tudo, quando ninguém fala, ninguém quer saber, é o momento de comprar, e eventualmente há de chegar, quando toda a gente começa a falar, o momento de vender. Agora, o que é que eu vou estar a fazer então? Como disse, vou estar aqui a rever os últimos setups e a terminar de preparar a semana, ou seja, fora a parte do trading em si, e vou aproveitar para mostrar os setups, porque este vídeo só vai sair mais no final da semana, porque vou estar a acompanhar a minha rotina. GBP/USD, um dos meus pares favoritos, está extremamente interessante, valoriza bastante o time frame trimestral, e ele acabou por vir aqui mitigar perfeitamente este time frame, ou seja, podem ver a precisão com que tivemos aqui esta mitigação. Se virem, o time frame trimestral está perfeitamente equilibrado, ou seja, é um ótimo time frame para nós termos em conta a estrutura do par num cenário mais macro. E reduzindo então aqui para semanal, nós vemos que ainda restou aqui uma pequena ineficiência. No entanto, este par em específico deixa algumas zonas por mitigar, ou não mitiga perfeitamente. Podem ver aqui abaixo, ou seja, comportamento normal de GBP/USD. Em termos de estrutura do par, eu tinha aqui uma pequena nota que já tenho. Esta nota provavelmente até já viram em updates anteriores. Uma ineficiência no time frame trimestral, lá está. Uma demand clara a daily, ou seja, temos aqui a demand, removeu a liquidez, quebrou a estrutura para o upside, ou seja, formou aqui uma estrutura ascendente, e temos ineficiência que representa manipulação. Se nós repararmos aqui em termos estruturais, nós vemos claramente o GBP/USD a concentrar-se maior, ou seja, ter maior tempo de negociação dentro desse range. Então, temos aqui EURGPY, temos aqui uma fail demand, que é uma possível zona de continuação para downside, e que deixa aqui, não é o típico setup que eu adoro, para ser sincera. Gosto de uma manipulação mais clara e negociar essencialmente no início do movimento, mas realmente pode ser um bom setup porque ele quebrou aqui, ou seja, foi o ponto de quebra dessa ineficiência. Portanto, o que eu vou esperar aqui para já no EURGPY será a reação a esta zona para continuação para o downside, e eventualmente até uma compra neste nível. O GPY caiu agressivamente devido à sua política monetária bastante suave, digamos assim. Portanto, é normal que isso aconteça quando aumentam as taxas de juros no resto do mundo. E aqui nós temos, por exemplo, esta zona aqui que pode ter uma potencial reação, só que não é o tipo de zona que eu procuro. Gosto mais de ver aquela remoção clara, gosto de ver a manipulação clara, e aqui temos a ineficiência, mas a zona em si, ou seja, não há aquele buy to sell, ou seja, aquela manipulação, se me faço entender. Mesmo assim, acompanhando o live market, ele pode formar uma estrutura em time frame inferior que me dê a confiança para entrar neste tipo de zonas não tão claras. Depois temos Nasdaq extremamente bullish, onde, claro, eu esperava uma correção até esta zona para continuação para o upside, ou então até cá abaixo. Estes são os pares que eu negocio. Depois temos aqui alguns pares que eu tento acompanhar, porque há pessoal na comunidade que acompanha estes pares, então eu dou o meu feedback. Por exemplo, o Gold, nós vimos em live até estas duas zonas, quando estávamos na live, que foi na quarta à 1 da tarde, se não estou em erro. Tínhamos acabado de ter fundamentais, eu tinha dito que ele podia reagir, mas ainda não tinha conforto para entrar, e que
grande probabilidade de vir cá abaixo, e acabou por vir, ou seja, embora eu não esteja a negociar golo neste momento, vou dando o meu feedback, por isso é que está ali Members Drop Power, e esta era uma zona de compra que nós tínhamos e que foi mencionada em live com o pessoal da comunidade, e que isto, a negociar esta zona, isto dá-me um risco-retorno estrondoso. Mas eu sou bastante criteriosa em termos do watchlist, embora eu veja setups excelentes do pessoal da comunidade. Está no meu trading plan que eu não negocio pares que não tenho backtesting recente. A minha vida acaba por ser isto, não há muito fora esta rotina. Esta semana vou concentrar muito no trabalho porque depois vou estar off alguns dias, fim de semana, segunda, terça da próxima semana. Portanto, tenho de compensar esses dias. É sempre interessante, é óbvio ter esta liberdade de trabalhar de qualquer sítio ou parar quando queremos e gerir de certa forma o nosso tempo da forma que nós queremos, mas quando estamos off, em algum momento esse tempo vai ter de ser compensado porque não há ninguém que vá fazer as coisas por nós. Portanto, vou estar mesmo muito concentrada, vou manter uma rotina super certinha esta semana. Vou também gravar com o Fábio, vamos rever o backtesting dele e o resto vai ser muito dormir, comer, treinar, trabalhar, dormir, comer, treinar, trabalhar, mas vão-me acompanhar então nessa rotina. Melhor que podemos ter, que é, tu vês claramente uma candle a movimentar mais pips do que o normal. 40 pips, uma candle de uma hora para o EuroGPY é imenso. Vês que isso acontece relativamente poucas vezes e quando acontece é para formar ineficiência. Porque já há mais receio aqui, que era o que eu estava a esperar até que alguém tivesse essa questão, que é esta zona de interesse, esta trade tem de ser uma trade independente da trade anterior, ok? Completamente. Tu estás a decidir como é que tu vais entrar nesta trade com base em como ocorreu antes, se não estivesse tão seguro e aqui já era válido esperar a quebra deste nível, só que perdíamos um pouco do risco de retorno. Consegues perceber ou discordas alguma coisa? Diz. Mais do que no mesmo par, porque em backtesting isto pode acabar por influenciar a tomada de decisão. Mas imaginem que começam a ter este tipo de comportamento em diversos pares. Ou seja, negociam GBP-USD, EuroGPY, AUD-USD. E uma trade correu mal ali no AUD-USD e tenho um setup no GBP-USD e já não vou entrar porque aquele correu mal ou vou esperar mais uma validação extra. O que é que acontece? Quando estão a fazer backtesting, vocês não estão a fazer nos 3 pares ao mesmo tempo. Então não vão avaliar essas questões. Vocês vão entrar isoladamente em cada par, em cada trade. Tirando alguma coisa... A confirmação foi aqui a carga de estrutura e entrei quando voltou a Ok, e essa zona que tens aí era uma demand a 4 horas ou 1 hora? Ok. Então aí a entrada é válida, aí até é interessante ter esperado negociar mesmo abaixo porque o par é praticamente fora da zona de interesse. Quando isso acontece, acabamos por ter uma confirmação extra se o par voltar a negociar acima da zona de interesse, porque isso também significa que possivelmente quebrou estrutura novamente para o upside num time frame superior. Deve ter